Internautas do nosso Quindim Cultural, agora temos mais uma entrevista muito interessante, com certeza você que está nos assistindo aí vai curtir. Agora é com um amigo ator, o Andros Viana, que aceitou o convite para conversar com a gente um pouco da trajetória dele. Ele vai contar para nós que ele interpreta, para quem não conhece, o palhaço Tomé, né? E ele vai contar um pouquinho do que ele já vem feito, do que ele fez, né, durante esse tempo todo com o palhaço Tomé e outras coisas que ele vai contar para nós. Valeu aí, Andros, por ter aceito o convite do Quindim, falar um pouco dessa trajetória aí e que na verdade tu não és de Pelotas, tu és de Santa Vitória, Isso, não é verdade? Santa Vitória do Palmar. E esse teu gosto pela arte, pelo teatro, enfim, pela interpretação, começou lá ou quando tu viesse pra cá? Não, começou lá e foi o que me trouxe pra cá. Ah, foi um gancho que... Começou lá com um projeto na época, eu acho que chamava Santo de Casa. Era um projeto da prefeitura que estava disponibilizando oficinas de teatro que interessante. e levando pessoas também para darem... vários diretores de Porto Alegre estavam indo para lá para fazer oficinas de teatro. Estava acontecendo também um festival de dança nessa época, lá, que chamava Dança dos Ventos. E foi um momento bem que fomentou bastante a cultura na cidade. Estava bem efervescente a questão cultural lá nesse período. Isso, foram oferecer na escola, né, tanto para oitava série, no começo do segundo grau, assim, foram oferecer essas oficinas na escola. Sim. E eu me interessei e fui. Né, e comecei lá a fazer, aí me integrei cada vez mais. Em 2001, se eu não me engano, eu fiquei conhecendo uma trupe artística daqui chamada Tribo da Lua. Sim. Que é dirigida pelo Aceves Moreno. E aí eu voltei para casa, eles tinham um lugar, tinham um espaço para eu ficar aqui, também tinham vaga para quem quisesse trabalhar com isso. Eu voltei para casa e disse, mãe, estou abandonando a escola por um tempo aí, vou deixar o segundo grau para lá e vou estudar teatro em Pelotas. E aí, claro, foi um boom, né? Mas... Foi um desafio e tanto. Foi. Que deve ter tido alguma resistência em algum momento, assim. Da minha mãe, da família? Não. Eles apoiaram na boa, assim? Sim, apoiaram. Muito aquela cobrança natural, assim, que tem de, mas isso talvez não dê futuro, né? Na verdade, para eles isso não dá futuro. Eles têm aquela preocupação normal de pai e mãe, né? Normal, o futuro, né, de um cara bem sucedido. Que hoje em dia a gente consegue até contestar o que é esse tal bem sucedido, né? Mas na época não tinha essa contestação ainda. Não tinha essa contestação, e aí acontecia muito da mãe dizer, eu não posso te amarrar no pé da mesa, vou te apoiar no que tu quiser pra ir, né? E afinal de contas, por mais que os pais se preocupem com o nosso futuro, na realidade a gente é do mundo, né? Então quando o cara vai criando asas, ele tem que automaticamente voar, né, pelo que ele pretende fazer na vida, que é atrás do sonho dele, né, que no teu caso foi o teatro, foi a questão da interpretação, né, isso durante um tempo, né, Fábio, porque depois, aí logo que eu comecei a trabalhar com essa companhia aqui, eu aprendi a fazer malabares e perna de pau, que eram recursos que a gente utilizava nas peças de teatro de rua. Ah, que bacana. Mas isso começou cada vez a me aproximar mais do circo, cada vez mais, até que eu comecei a querer fazer só circo. Sim. Aí foi que eu comecei a me dedicar ao malabares e depois veio a história do palhaço. Quando eu vi os palhaços viajando por aí, eu vi uns palhaços em Curitiba que me chamaram muito a atenção, Sarrafo e Wilson. Sim. Eu disse, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo, muito legal. E aí passei a estudar o palhaço, que é uma das coisas que eu exerço hoje, né? Uma das funções que eu exerço hoje. Porque eu não me vejo como um artista, eu me vejo como um operário da arte. Eu sou um trabalhador que trabalha num outro campo, num outro ramo de trabalho, né? Sim. Igual um cara tem um comércio, eu tenho uma produtora de arte. Né? Claro. Uma coisa que trabalha com esse tipo de produto. Que vai desde o entretenimento a coisas pessoais também, que eu quero expor, que eu quero, né, divulgar ou expressar alguma ideia que eu quero expressar também. Né? Em quais palhaços que tu, de alguma forma, te inspirou, além desse que tu me contou agora, para a composição do Tomé? Tem muita coisa. Daqueles da antiga. Sim, eu sempre tive a referência do Chaves na minha vida, que é um palhaço de televisão. Sim. É um personagem. Do Chespirito, né? Existem diferenças assim teóricas entre o que é palhaço e o que é personagem. Por exemplo, dizem que o palhaço ele não representa, ele se apresenta. Sim. Porque é uma questão muito pessoal minha de eu descobrir coisas em mim que são ridículas para botar isso em cena. Então isso não é uma interpretação porque eu não estou pegando um outro personagem para fazer. Então existe essa contestação. Eu nunca entro nesse mérito se é ou se não é. Para mim, os trapalhões eram palhaços de televisão, assim como o Chaplin, assim como o Buster Keaton, assim como o Chaves.
São palhaços de televisão. Com certeza. Sabe? E souberam usar o talento que eles tinham, e que uns que estão vivos ainda têm, e para poder, né, eternizar o humor de uma forma bem construída, né? Sim, inocente em algumas Inocente, tem algumas características que são do palhaço, porque o humorista, ele sempre vai fazer um pouco de piada com o outro, né? Ele vai fazer um piada com um estereótipo, ele vai fazer piada, ele vai fazer graça. Isso. E o palhaço não, ele tenta rir da própria desgraça de ser quem é. Isso então isso mesmo. tem no Didi, isso tem no Dedé, isso tem no Mussum tinha, no Zacarias tinha, era ele, tu via que não era só uma representação de algo como os personagens do Chico Anísio, por exemplo. Sim. Os personagens do Chico Anísio, sim, são personagens criados, escritos. Sim, né? sim. E os deles não, eram muito eles mesmos. Tu vê que o Chaves é um personagem, mas ele tem muitos recursos do palhaço ali, né? Sim, a ingenuidade, a coisa da criança. Então, sim, usar essa ingenuidade para fazer rir, né? Para fazer rir, exatamente. E não mais de um objeto, sim de si mesmo. Tu ri daquela pessoa e não de um objeto, de um alvo. Sim, sim. Conta pra nós aí, Andros, das oficinas de palhaçaria que tu já fizesse aí. Como é que são feitas, o que o pessoal geralmente precisa para assistir, assim, quem está interessado, né, geralmente. Sim. Então, Fábio, essa busca de começar a estudar o palhaço me fez querer saber da origem do palhaço. Eu gosto de saber da origem das coisas. Eu pego um lápis e digo, cara, claro. Da onde será que veio o lápis, sabe? Quem foi o primeiro a usar um lápis com grafite, por exemplo? Sim. Aí eu fui atrás dessa origem do palhaço. Nisso eu descobri umas vertentes antropológicas, Sim. São bem legais, assim, que muitas civilizações já têm contato com o palhaço, muitas civilizações tribais já têm contato com o palhaço. Então ele é uma espécie de xamã, uma espécie de curandeiro em várias culturas indígenas, né? Aqui no Brasil a gente tem os craôs, que tem um palhaço ritualístico, que ele tem uma representação muito forte na hierarquia da tribo. Antes desses eu descobri os Navajo dos Estados Unidos, né, da América do Norte, que também tem os reiocás, que tem uma super simbologia de serem os palhaços que curam, porque eles acreditavam que toda a função de cura do xamã era tão volátil quanto a própria cura. Se ele usasse um chá, a pessoa ia mijar a cura. Se ele usasse uma fumaça, aquela fumaça ia se dispersar no ar e com ela a cura. Então era muito importante o reiocá vir junto, porque ele fazia as pessoas rirem para fixar a cura no corpo. Muito bacana. E a partir disso eu comecei a querer desenvolver um estudo de palhaço mais xamânico, mais tribal. E nisso surgiu o convite para eu fazer no Almaval do ano passado, 2015, lá no sítio Amoreza, aconteceu o convite de eu fazer uma oficina lá. E lá foi que eu fiz a minha primeira experimentação de trabalhar coisas que eu já trabalhava com teatro infantil, com aulas de teatro para criança, e pegar jogos e brincadeiras e transformar isso para adultos, para ver o que acontecia. Sim, sabe? sim. E deu um resultado muito bom, foram 42 pessoas, eu acho que tinha na oficina, e deu um resultado muito bom. Um professor da universidade, o professor Edio Ranieri, assistiu algumas coisas e me convidou para vir fazer umas aqui com o pessoal da psicologia da UFPEL. E aí eu tive a oportunidade de experimentar outras coisas, mais coisas. Eu levei já um pouco mais de conteúdo teórico que eu tenho em vídeos e tal. E assim eu fui montando a oficina. Foram aplicadas já 6 oficinas, algumas aqui no Museu do Doce como função de grupo de estudo, tentando formar um grupo de estudo de palhaços, que não deu muito certo. Tivemos uns 4 encontros, depois não ocorreu mais, até por um desinteresse meu também, eu fui fazer outras coisas. Sim. E não tem, a pessoa que quiser conhecer o palhaço, eu acho que o ideal é começar por essas oficinas mais de introdução mesmo. E essa é uma de introdução à palhaçaria. Não é uma oficina de palhaçaria, onde tu pega, por exemplo, um aspecto do palhaço já. Tu pega, na verdade, algumas coisas que são relacionadas ao conhecer o que é o palhaço. Qual a diferença do palhaço para o personagem? Né? Por que só eu posso fazer o Tomé? Entende? Só Chaplin pode fazer o Chaplin, todos os outros são sósias do Chaplin. Entende? Ninguém vai conseguir fazer o que ele fazia porque ele é um palhaço. É uma questão de composição de personagem autêntica, que muitas vezes... Muito autêntica, muito pessoal. Muito pessoal, que às vezes tu te envolve e às vezes por mais que os outros tentem copiar, mas não vai ficar a mesma coisa, né? Não vai mesmo, exatamente. Ninguém vai conseguir fazer o Didi, por exemplo. O Didi Sim. é o Didi. Não tem jeito, né? O cara já marcou assim, não tem... Não tem como. Tu pode fazer uma imitação dele, mas o Didi tu não vai fazer nunca. Não é como fazer o Patati Patatá, por exemplo, que são
personagens, palhaços infantis, que são muito mais músicos do que palhaços, que, né, lançam outro tipo de produto usando a figura do palhaço. Porque o palhaço se difundiu em várias linguagens. Né? O palhaço entrou no teatro, ele entrou na música, ele foi entrando. Então não tem mais como dizer também o que é certo, o que é errado, o que é, o que não é palhaço. Isso. Não tem como. O Bozo, que muitos já foram ele, né? Não foi só um. Cara, tentaram, né? E não conseguiram, porque o Bozo era o Bozo. Tentaram fazer a fórmula, mas não conseguiram. Porque o Bozo era a criação daquele cara, não era um personagem criado. Exato. É difícil fazer. É difícil. Não é uma coisa tão fácil como se pensa, né? Não, tem que ter uma... E aí essa introdução é boa para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais. Importante. Porque também ele trata de um autoconhecimento, né? De tu poder te identificar também como um ridículo, né? Por que tem certas coisas que me dão vergonha e outras não. Aí vai do autoconhecimento de cada um. Uma forma de tentar, às vezes, pôr para fora certas coisas que tu geralmente não colocaria. Exatamente, ali está a oportunidade no teu jeito de ser. Sim, ou às vezes tu pode exercer isso de uma forma... O nariz é chamado a menor máscara do mundo, a que menos esconde e a que mais revela. Porque ali tu te sente à vontade para fazer isso. Conta pra gente, agora nesse ano que tu tinha me falado em off, que vai dar um tempo nas apresentações na palhaçaria com o Tomé e os seus projetos agora para esse ano de 2016. Pois é, quando eu vim para Pelotas de volta, que aí eu conheci essa companhia de teatro aqui, a companhia Tribo da Lua, e aí eu fui viajar, botei uma mochila nas costas, uma perna de pau e um malabares e fui viajar. E aí fiquei tempo viajando na estrada, trabalhando com teatro de rua e também como artista circense na rua. E aí voltei há 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá de volta. Chegando aqui eu resolvi que queria voltar a estudar e tal, já fazia muito tempo que eu não estudava, e aí fiz ENEM e ingressei na faculdade de cinema. Bacana. E isso então me trouxe uma outra perspectiva de um outro conteúdo artístico que eu nunca tinha experimentado, que é o audiovisual. E aí nesses 2 últimos anos pra cá, comecei a cada vez mais me integrar a ele, mais, e cada vez trabalhar mais no audiovisual, que chegou um ponto que eu comecei a ter pensamentos de projetos para o audiovisual. Sim. E aí um deles é o projeto que foi aprovado no Procultura 2016, que é um documentário sobre aquela comunidade pesqueira que tem ali embaixo da ponte, a certo. Ponte Rio Grande Pelotas. Sim. É um curta-metragem que a gente vai fazer documental, que bacana. Já está quase pronto, se chama Debaixo da Ponte ou na beira do rio. Né, que ali fica essa dualidade, né, que tem ali naquela região, ali naquela posição geográfica de Pelotas. Né. E aí tem esse projeto e eu tenho agora me dedicado muito a pedalar. Então eu quero fazer documentários de pedal também. Do cicloativismo, nessa questão de promover a bike como meio de transporte, não só apenas como lazer, que isso é uma coisa legal que vem ganhando força, principalmente em São Paulo, que tem tido vários militantes lá com a questão da ciclovia e mais grupos ainda de resistência, de ativismo se formando. Aqui em Pelotas também, com certeza. E tem uma galera aí que tá certo, muito. Foi com eles que eu comecei a querer mais e mais a bicicleta. Aí nesse verão, entre 5 de janeiro, 5 e 26 de janeiro, por aí. A gente ficou pedalando, eu e a Juliana, e a gente começou a criar um outro projeto, que é o Pedale, que é usar a bicicleta como dispositivo documental. Entende? Bacana isso, né? Que vai nos levar aos lugares e vai nos fazer descobrir documentários, vai fazer descobrir esse campo do audiovisual que a mim interessa muito, sabe? Acho que talvez por uma ligação de eu entender o palhaço como algo antropológico, no cinema, no audiovisual, me interessou mais o documentário também. Certo. Essa coisa de buscar entender mais o ser humano, entender mais como ele se organiza socialmente, entender mais como se forma o pensamento do ser humano em determinadas regiões. E aí eu vi na bicicleta esse potencial de poder também ir atrás de conteúdo, ir atrás, né? Porque hoje em dia a gente tem os recursos muito bem colocados, o celular, a internet já aceita vários dispositivos, né? Tu pode colocar uma GoPro no capacete e filmar toda uma trajetória de bicicleta, por exemplo. E aí a gente criou o Pedale, Rotas e Rumos, que é um canal, a gente tem um canal no YouTube, tem uma página no Facebook, que é fomentando essa nossa viagem que nós fizemos. Nós demos a volta na Lagoa Mirim. Que interessante todo mesmo. o contorno da Lagoa Mirim. Que legal. Aqui por Jaguarão,
fez toda a volta e isso gerou 3 vídeos que estão sendo colocados no ar agora. A gente colocou o primeiro há 2 semanas atrás, o segundo vai agora, talvez na semana que vem já entre no ar, e o último sim vai levar um pouco mais de tempo, porque a gente quer elaborar um pouco mais de conteúdo, contando para as pessoas como a gente montou a bike, qual a barraca que a gente usou, qual o equipamento que a gente usou, tudo isso de maneira documental, sempre tentando trazer o gênero do documentário cinematográfico para dentro dessa cultura da bike também. É bem interessante, né? Uma forma de, através do audiovisual, através da cultura, fazer o cicloativismo ter mais adeptos, né? Sim. As pessoas conhecerem a importância, né, da bike. Aconteceu de 3 pessoas virem me perguntar como é que foi essa tua viagem e tal. A gente tem um blog também, a gente está contando um pouco das nossas experiências, é meio que um diário de bordo, assim. Certo. E as pessoas disseram, nossa, eu queria saber como é que foi e tal, não sei o que. Eu digo, não, visita lá, porque eu também quero fazer, foi muito legal isso que vocês fizeram. E a gente nem começou a divulgar com afinco mesmo, sabe? E aí veio essa resposta imediata, né? Imediata das pessoas querendo saber como foi, o que a gente fez. Eu também quero ir pro Uruguai de bicicleta, quantos dias vocês levaram e tal. E aí a gente tá conduzindo as pessoas a irem visitar a nossa página, o nosso blog. Certo. Andros, satisfação em ter conversado contigo, e a gente está sempre aí quando tu precisar falar de mais projetos que tu tenha, né, que tenha em mente aí pra gente, falar de outras coisas, a gente está sempre aberto. O Quindinha é um site cultural alternativo e a gente está aberto a qualquer manifestação cultural, independentemente do formato, de quem faça, né? A gente está sempre aberto para poder dialogar e ampliar o debate. Esses espaços são muito importantes para ampliação, era exatamente o que eu ia falar. É muito importante que cada vez sejam mais autônomos esses espaços, como o teu, por exemplo. Acho que tem que ser com autonomia mesmo, parar de depender disso, daquilo outro, porque a gente já tem todos os recursos e as ferramentas na mão. Então, sim, né, às vezes as pessoas acham que tem que ter um certo... ainda não estou pronto para fazer tal coisa. Faça, senão tu não vai estar pronto nunca para fazer aquilo. Sim. Vai lá fazer para tem que desafiar, né? Ficar pronto. E aí voltamos a conversar assim em breve, então, para falar mais do filme que vai ser lançado. Tá certo, Andros. Até lá, então. Um forte abraço e mais uma vez obrigado. Valeu, Fábio. Tá certo, então. Forte abraço, então, pessoal que acessa o nosso Quindim, e voltamos com outra entrevista bacana aqui no nosso site. Então. Isso aí, meu velho.